Quinta-feira, 14 de maio de 2026, hora do café com Cosenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã pra você. E hoje eu vou falar sobre Iga Świątek, favorita ao título de Roland Garros e jogando muito em Roma. Vou falar sobre Sinner, vou falar sobre Medvedev, o que rolou em Roma, já que eu não falei ontem. Ontem, né, lembrando, teve edição especial, foi uma entrevista com Joaquim de Almeida. Então hoje, hora de voltar a falar de Roma, vou falar do que rolou no masculino, no feminino, vou falar da derrota da Bia em Paris. Tem a lesão de Lorenzo Musetti, outra relevante. Vou falar um pouquinho de alguns brasileiros, vou responder as perguntas dos apoiadores, mas vou começar falando sobre Iga, que já aparece nas casas de aposta como favorita ao título de Roland Garros. Ela estava atrás dessa Sabalenka até algum tempo atrás. E vou dar 5 motivos para justificar esse favoritismo da Iga. E o último motivo é espetacular, vai deixar vocês de queixo caído. Mentira, não tem 5 motivos nada, e essa história de último motivo para isso é uma babaquice gigante, né? Então eu queria fazer só esse registro, que eu odeio esses vídeos que começam assim, com vou falar 5 não sei o que, e o último é espetacular, só para você ver se você fica que nem trouxa parado esperando o vídeo, e às vezes esse último nem tá no vídeo, tá nos comentários, que é para fazer você engajar, seja concordando, discordando, ou simplesmente para despejar sua raiva lá. A ideia é essa. Então, odeio isso. Então, vamos começar falando sobre a Iga, que atropelou a Pegula 6-1, 6-2, já vinha, né, atropelado a Osaka antes, e são 6 games perdidos só nessas 2 partidas contra 2 tenistas, né, relevantes, importantes. A Iga vai pegar a Svitolina, que salvou 16 breakpoints e derrubou a Rybakina, o 6-4 no terceiro set. Esse jogo, à medida que foi atrasando por causa da chuva e entrando à noite, condições mais lentas, para mim tava ficando muito óbvio que a Svitolina ia ter mais chances, e a Rybakina não sacou tão bem, errou mais, a Svitolina devolveu bastante bola e pronto, tá aí, né? A Svitolina tá na semi ajudando a Sabalenka a manter uma boa vantagem como número 1 do mundo, porque a Rybakina tinha uma chance de encostar bastante se tivesse, né, se vencesse esse torneio. Mas voltando a falar da Iga, o que tá funcionando tão bem para ela? Acho que a melhor definição foi ela mesma que deu depois do jogo. Ela disse que voltou a jogar como antes, mas como saibrista. E essa é uma frase que deve preocupar muito o resto do circuito, porque a gente sabe o histórico da Iga de sucesso em Roland Garros e no saibro em geral. Isso é consequência da parceria com Francis Roig, né, ex-técnico de Rafael Nadal, do tempo lá em Maiorca. Provavelmente, né, não posso aqui cravar, nossa, tô jogando assim porque a Iga tá jogando assim por causa disso, mas seria uma coincidência grande se essas duas coisas não estivessem conectadas. Ainda é uma amostra pequena, ela fez 2 grandes jogos, esse contra a Osaka e esse contra a Pegula. O jogo anterior teve seus altos e baixos, contra uma adversária que costuma dar trabalho para ela, que foi esqueci agora de cabeça, não foi nem o jogo anterior, foi da Kate McNally, foi a estreia dela no torneio, né, que ela ganha 6-3 no terceiro, e depois ela faz 1-0 na Cocharedo, 2-1 na Osaka e 1-2 na Pegula. Então são 3 jogos seguidos relevantes. Ainda acho que é uma amostra pequena pra gente falar que a Iga vai jogar assim todos os jogos e que tá num ritmo e vai chegar em Roland Garros voando, mas ela tem 2 jogos aí pra mostrar isso ainda em Roma, e aí eu acho que, né, ela ganhando vai dar pra falar isso. Mas podem ser 2 jogos bem chatos, né? A Svitolina já fez jogos bem bons contra a Iga, e a final seria contra a Coco Gauff ou a Sorana Cirstea. A Coco é favorita, a Coco vem saindo de buracos, virando jogos e sobrevivendo, né? A Sorana passou pelo Ostapenko, né, manteve vivo esse conto de fadas, a carruagem, ela que derrotou a Sabalenka, então essa carruagem segue sendo carruagem, não virou abóbora, e a Coco virou um jogão contra a Andreeva, né, e nem foi um daqueles jogos em que a russa se desfez totalmente em quadra, ela brigou até o fim, ela ganha o primeiro set. Eu acho que a Coco fez um começo de segundo set excelente, freou o bom momento da Andreeva, e no fim do jogo, na reta final do terceiro set, a americana entrou naquele modo, vou devolver tudo e você que se vire para me matar. Aconteceu em Madrid, não deu muito certo para ela, e dessa vez a Andreeva lutou,
chegou a estar 1-5 abaixo nesse terceiro set, ela quebrou no 1-5, salvou um match point no 2-5, salvou outro match point, quebrou a Coco para fazer 4-5, e nesse game que ela foi sacar em 4-5, ela teve game point, não aproveitou, teve alguns, e acabou quebrada e terminou 6-4 para Coco. Então, temos essas semis aí, a Coco contra a Sorana e a Iga contra a Elina Svitolina. Bom, Iga e Coco são favoritas e no momento a Iga é a favorita para Roland Garros. Ela não tá nem com tanta folga assim sobre a Sabalenka nas odds das casas de apostas, mas a Rybakina, que aparece em terceiro, já tá bem atrás, e depois vem a Andreeva quase empatada com a Coco na frente em algumas casas. E depois tem a Kostyuk, que foi campeã em Madrid e não foi a Roma. A Svitolina tá aí, porque é sempre alguém que dá trabalho. A Mboko ainda aparece na lista, aí vem a Murva, Osaka, Pegula, Krejcikova, Zheng, Anisimova, e a Sorana aparece ali. Bom, vamos pular para o masculino agora, tem mais coisa para falar. Começando por ele, né? Pelo homem, Jannik Sinner, que agora tem 26 vitórias seguidas. Ele igualou o Djokovic com a maior série de vitórias em Masters 1000. São 31 vitórias consecutivas. Começou em Paris do ano passado e ele não perdeu mais. São 62 sets vencidos e só 2 perdidos. Contra tenistas fora do top 50, ele tem 57 vitórias e nenhuma derrota, desde que perdeu do Lajovic em Cincinnati 2023. Daqui a pouco tá chegando a 3 anos nessa invencibilidade aí. E em nível ATP, ele nunca perdeu de um italiano na carreira. 19 vitórias e nenhuma derrota. E eu falei nível ATP porque ele acabou de derrotar um compatriota. mais uma vez, e mais um sem sustos, né? Ele fez 2-3 no Pellegrino dessa vez. E ninguém fez mais de 4 games num set no Sinner, nesse torneio, né? O Offner fez 6-3, 6-4. Perdeu por 6-6, 6-4. Né? O Popyrin tomou 2-0 e o Pellegrino tomou 2-3. A próxima vítima, quer dizer, o próximo adversário é o possante Andrei Rublev, que eu chamo de Rublov. Igualou a melhor campanha da carreira dele em Roma. Né? Em Roma ele fez quarta de final em 2021 também. E agora avançou tirando o Basilashvili no terceiro set. É interessante, o Rublev tem 3 vitórias sobre o Sinner, e a última vitória foi em 2024, que nem é tão distante assim. Tem alguns adversários, no caso do Zverev, por exemplo, que tem algumas vitórias sobre o Sinner, mas o head-to-head recente é completamente desfavorável. Nem é tanto o caso do Rublev. Só que esse head-to-head é 7-3 para o Sinner, então, e o Sinner ganhou os últimos 2 jogos. Então também não é tão equilibrado assim, mas essa última vitória do Rublev acho que foi em 2024, então não é tão distante assim. Vamos ver o que ele consegue fazer. Aliás, eu postei no meu Instagram, repostei, né, um vídeo do Sinner jogando contra, acho que foi contra o Pellegrino mesmo. Um daqueles vídeos filmados por trás, com aquela câmera no nível do solo. E é assustador o que o Sinner consegue ser agressivo, né, botar a bola funda, pressionar o adversário, com a bola passando muito alto por cima da rede. Assim. Ele joga com a margem... Ele é agressivo e joga com uma margem de segurança tremenda. Então o cara tá num momento assim, que é difícil de descrever, além de tudo que já foi descrito, falado, comentado recentemente. Né? Tá favoritaço para levar esse título em Roma. Lembrando que a chave tá assim, né? Ele pega o Rublev nas quartas. Se passar, na semi ele pega o Medvedev ou o Landa-Lucy, e do outro lado já tem uma semi definida que vai ser Casper Ruud contra Luciano Darderi. Já vou chegar nesse assunto aí. Mas voltando lá para a chave de cima, a gente tem Medvedev de novo nas quartas de um Masters 1000 no Saibro, e de novo saindo do nada, quando ninguém espera nada dele, ele faz alguma coisa. Aconteceu isso em Roma, inclusive, né? Ele foi campeão lá em 2023, foi até o primeiro título dele no Saibro, na carreira, em qualquer nível ATP. E ele chegou em Roland Garros badalado, e foi aquele ano que ele perde na primeira rodada pro Thiago Wilde. E agora ele vai pegar o Landa-Lucy, que é outro jovem dessa geração Fonseca, 20 anos, e derrubou o Medjedovic. Finalmente caiu o Medjedovic, né? E o Landa-Lucy, outro garoto desse, chegando nas quartas de um Masters 1000. E ele entrou como lucky loser em Roma. Ele é o número 94 do mundo. Né? Ele entrou com a desistência do Vacherot.
E tá subindo para 66 no Live Ranking com essa campanha. E fez quartas em Miami também. Então não é a primeira vez, não é um voo isolado também. Interessante, né? O Landa Lucy é um cara que ele sempre teve meio que atrás desse grupo, do Geração Fonseca, que eu chamo entre aspas, que tem, né? Pegando ali a galera que jogou o Next Gen Finals no ano que o João foi campeão, que tinha o Fizz, tinha Menchik, tinha João, tinha o Tien, tinha... não lembro mais quem tava ali agora. Mas o Landa Lucy, ele tava brigando pela última vaga desse Next Gen contra o João e não entrou no torneio. E o João entrou, foi campeão e o resto é história. Dessas, né, as quartas de final de baixo já rolaram, eu já falei, né, são o Ruud e o Darderi que vão fazer a semi. O Ruud vai para a maior semifinal dele desde o Masters de Madrid do ano passado, que ele foi campeão. Por enquanto tá voltando pro top 20 no Live Ranking. Ele ficou entre os 20 desde 2021. Saiu na semana passada, quando ele não defendeu o título de Madrid. Vai voltando agora. Vai ser a 43ª semifinal na carreira do Ruud. É muita semi, né? 10ª semifinal no Masters 1000, também é um número bem relevante. O Ruud é meio desprezado, mas ele tem números assim fantásticos na carreira. Né, para quem tem o nível de reconhecimento que ele tem, que eu acho que deveria ser muito maior, né? A gente tá falando de um cara que fez 3 finais de slam, pelo amor de Deus. Eu lembro que um dia eu tava virando vídeos no TikTok, assim, surfando, e apareceu um cidadão falando que o Casper Ruud fazia mal pro tênis. Nessa época, acho que ele ainda era top 10, ou 15, alguma coisa assim. E o cara botando a cara dele lá, falando que o Casper Ruud fazia mal pro tênis. Assim, que faz mal pro tênis a gente burra falando de tênis, né? Com todo respeito. Mas é difícil, é difícil. E assim, desde 2020 ninguém ganhou mais jogo no Saibro que o Casper Ruud, são 138 vitórias. Ok, o Casper Ruud, né, jogou muito mais no Saibro que a maioria, e ele fazia aquela turnê, que eu chamo de turnê Casper Ruud, né? Aqueles torneios pós-Wimbledon, que tem Boston, Stade, tinha o Mag, Kitzbühel, aquela sequência ali que teve ano que o Ruud jogou ali, ganhou um monte de coisa. Enfim, ele jogava a gira da América Latina de Saibro, que ele parou de jogar nos últimos anos, mas também somou coisa ali, né? Santiago, Rio, Buenos Aires. E assim, são 138 vitórias nessa janela de tempo, que é uma janela que a ATP colocou nas informações dela ontem. E o segundo dessa lista é o Zverev. Aliás, o Zverev empatado com o Alcaraz, os dois com 108 vitórias. 30 menos que o Ruud. Não deixa de ser um número relevante. E ele vai pegar o Darderi, que olha que louco. Ele salvou 4 match points nas oitavas contra o Zverev. Já vou falar do Zverev. Enfiou um 6-0 no alemão no terceiro set, né? Bom que se diga. Ele salva os match points no segundo. E nessa quarta-feira ganhou do menino Rafael Roda nas quartas. Tava 5 abaixo no saque do Roda no tie-break do primeiro set, virou. Depois ele perdeu 2 match points no segundo set, o Roda reagiu, forçou o terceiro, mas o Darderi ficou ali inteiro no terceiro, venceu, fez um 6-0. Não foi uma grande atuação do Roda, não. Aliás, ele tem muito mérito de ter levado o jogo pro terceiro set, foi muito mais na luta, na garra, mas assim, não foi uma grande partida. Mas o Darderi estava demais, assim, muito sólido, muita bola funda, exigindo bastante do espanhol. Ele parecia até estar com começo de cãibra no terceiro set, ele estava botando muito a mão ali, apontando muito para a coxa esquerda, mas resistiu até o fim, venceu o 7-6, 5-7, 6-0. E foi um jogo que teve paralisação por fumaça, porque acabou a final, né, teve a decisão da Copa Itália. E quando acabou o jogo, soltaram fogos e a fumaça toda ficou ali em cima do foro itálico da quadra central e deu um problema no sistema de chamada eletrônica. E também estava difícil para enxergar, né? Aí eles pararam o jogo por um tempo, mas recomeçaram. Acabou que a rodada terminou acho que 2 horas da manhã em Roma já, porque choveu, atrasou a rodada, os jogos da noite começaram tarde já. E esse jogo do Darderi com o Roder, ele começou já depois das 10 da noite lá. Lembrando que tem uma regra
que é uma regra bem flexível da ATP, mas assim, o que está escrito é que não deve se começar jogo depois das 11. Esse, como começou antes das 11, não tinha problema. E essa paralisação não foi tão longa assim a ponto de eles considerarem adiar, suspender a partida para o dia seguinte. Se fosse um caso de chuva, que eles olhassem a previsão e falassem, vai chover por mais 2 horas, aí realmente eu não esperava e fazia a continuação do jogo hoje, quarta-feira, aproveitando que esses Masters têm uma margem para fazer isso, né? Ele não precisaria fazer 2 jogos seguidos, 2 jogos do mesmo dia, daria para fazer isso. Mas aproveitando, né, voltando para não ir adiante sem falar disso, o Zverev, que perdeu esse jogo do Darderi nas oitavas e tomou esse 6-0 no terceiro set depois de perder 4 match points, voltou a dar uma daquelas entrevistas que ele dá desculpas e reclama de tudo menos dele mesmo. Dessa vez ele falou que a quadra era a pior quadra que ele jogou na vida. Se ele tivesse convertido um dos 4 match points, ele teria falado isso? Pois é, né? Não posso cravar que ele não falaria. Mas pelo histórico de entrevistas de Zverev pós-vitória e pós-derrota, dá para suspeitar. Vamos lá. Deixa eu falar da Bia em Paris, né? Ela jogou o 125 de Paris, perdeu da Diane Parry por 6-3 e 6-2 na primeira rodada. Nem achei o primeiro set de forma geral assim ruim, mas o começo foi ruim. Ela já saiu uma quebra atrás, depois foi ok, foi mantendo o saque, mas incomodou pouco a francesa. E o começo do segundo set foi realmente trágico. A Parry abriu 4-0 e aí acabou o jogo, né? A Bia só teve um breakpoint, quer dizer, teve 2 breakpoints, mas em um game só, que foi quando ela quebrou para deixar o segundo set em 4-2, mas aí ela perdeu o saque de 0 no game seguinte. Também é difícil. Né? Eu acho especialmente ruim porque ela perde um jogo que é para uma tenista que não tá no top 100, que vinha de 5 derrotas seguidas e todas sem ganhar nenhum set. A Parry estava quase 2 meses sem ganhar um jogo. Então preocupa, né? Como me preocupa assim, o fato de uma canhota que sabe jogar com spin, sabe jogar no saibro, não conseguir explorar consistentemente um backhand de uma mão como o da Parry. Né? E outra coisa, 36% de pontos ganhos com o primeiro serviço no segundo set. É um número baixo demais. E é um dos números que eu sempre, né, tô sempre batendo essa tecla nos jogos da Bia. Bom, agora ela joga o WTA 500 de Estrasburgo na próxima semana, que é a última semana antes de Roland Garros. Ela vai para Roland Garros, evidentemente, e já está inscrita no 125 de Birmingham, na grama, que é um torneio na segunda semana de Roland Garros. Eu não me lembro a última vez que a Bia se inscreveu num torneio, numa segunda semana de Slam, mas talvez isso seja já um indicativo de que ela não está tão esperançosa assim para Paris, né? Mas, olha, dados os resultados e atuações recentes, é bem compreensível também, né? Não é o caso de criticar aqui. Que mais? Lorenzo Musetti está fora de Roland Garros, fez um exame depois de perder em Roma e foi constatada uma lesão no músculo reto femoral. Ou seja, mais um lesionado, outro nome de peso fora do torneio, e é um torneio que já está sem Alcaraz, já está sem Jack Draper. O Arthur Fils abandonou em Roma com alguma coisa no quadril, mas disse que a ressonância não apontou nada, então ele deve jogar. Então tem 2 consequências aí. Uma é que o Stan Wawrinka não precisa mais do wildcard para jogar Roland Garros, ele entra direto na chave. Não muda nada, só vai entrar outro tenista da lista ali, né, que estava esperando. Quer dizer, não vai, perdão, eu confundi aqui. Na verdade, o Roland Garros pode pegar esse wildcard e dar para outra pessoa, né? Não vai para a lista. Ele era o cara que estava na lista. E João Fonseca, que chegou a estar entre os 5 mais cotados para o título de Roland Garros em algumas casas de aposta, e depois caiu, depois das derrotas recentes. Ele volta a estar entre os 7 mais cotados. Ele está agora atrás de Sinner, Zverev, Djokovic, Roda, Ruud e Fils. Sim, o Roda está tão ou mais cotado que o João na maioria das casas. Então o João está aí em 7º, que eu acho ainda bastante relevante. Aliás, falei na lesão do Draper, que não vai jogar Roland Garros, e ele contratou Andy fucking Murray como técnico para a temporada de grama. O Murray não vai ser o técnico, mas vai se juntar ao time do Draper. O Draper vinha treinando com o Jaime Delgado, que também foi técnico do Murray,
E eles começaram a parceria em dezembro, mas por causa das lesões do Draper, eles ficaram só 4 torneios juntos, se eu não me engano. Mas ele acabou de anunciar o fim dessa parceria. O Draper disse que vai ter, na temporada de grama, o apoio do time da LTA, que é a Federação Britânica. E o Murray vai fazer parte desse time durante a temporada de grama. Ninguém falou nada sobre depois da grama, talvez seja caso o que sempre fala, é um período de teste. E de repente dá certo e o resultado é bom demais e o cara continua. Mas nem falaram em período de teste, pelo menos por enquanto, tá? E aproveitando que eu já falei da Bia, falando em segundas semanas, a destacar de brasileiros que perderam em Roma, o Orlandinho e o Rafael Matos foram para o Challenger 175 de Valência essa semana. Eles são os cabeças 1, vão pegar o Kirkov e Stevens na primeira rodada. Marcelo Melo foi para lá também, ele jogou com o Molteni, perdeu na estreia. E outra mudança de calendário que teve é da Luísa e da Gabi, que vão disputar o WTA 500 de Estrasburgo na semana que vem. Não estava programado, mas elas perderam na primeira rodada em Roma, vinham sem jogar, desde Miami, porque a Luísa teve uma lesão no pé, então nem ela nem a Gabi tinham jogado nada. Então elas vão para Estrasburgo para ter pelo menos, na pior das hipóteses, mais uma partida no Saibro antes de Roland Garros. Bom, vamos ver a programação dessa quarta-feira em Roma. São 4 jogos, né? A gente entrou naquela fase que esses Masters da WTA 1000 tem 4 jogos só no dia. É um tédio horroroso. Mas começa às 8 horas de manhã de Brasília com Sinner contra Rublev. Depois, não antes das 10, Sorana Cîrstea contra Coco Gauff. Não antes das 2 da tarde, Martin Landaluce contra Daniil Medvedev. E não antes das 3h30, Iga Swiatek contra Elina Svitolina. É o que temos, todos os jogos são no Campo Centrale, que é a quadra principal, e tem jogos de duplas, né, na Super Tênis Arena e na quadra 2, mas é só o que tem. Para terminar, vamos para as perguntas dos apoiadores. Lembrando que essas perguntas são do pessoal que, né, contribui com o meu trabalho lá no Apoia-se, apoia.se/saquevoleio. Além deles mandarem essas perguntas, eles têm acesso a um conteúdo extra, né, conteúdo exclusivo em áudio, vídeo, texto. Recebem áudios de tenistas, acessam entrevistas em primeira mão, recebem informações importantes em primeira mão. Tem análise de jogo, logo depois que as partidas terminam, eu sempre mando, principalmente do João Fonseca e da Bia. Tem um grupo de bate-papo exclusivo no Telegram, que é por onde eles mandam essas perguntas. Então, se você ficou interessado, quer saber como funciona, visita nossa página no Apoia-se. E se ficar com dúvida, manda uma mensagem para mim em qualquer rede social, pode ser no Instagram, pode ser no Twitter, pode ser pelo meu e-mail, que é ac@cosenza.org. Eu explico rapidinho como é que funciona. Vamos para as perguntas. Tem 2 perguntas só. Uma é do André Vargas. Ele fala assim, já que você deve falar de Roda e Thiem, eu nem falei desse jogo, né? Porque foi um dia antes, o Roda já jogou contra o Darder e já perdeu. Mas teve esse jogo e o Roda ganhou bem. E ele escreve assim, essa coisa de toda semana um sub-20 promissor ser mega hypado, seja nas redes, os fãs, mesmo a imprensa. Já foi o João, o Menchik, o Thiem, agora o Roda, por vezes gerando uma expectativa que mais atrapalha do que ajuda. Isso sempre foi assim, ou recentemente existe uma urgência do mundo do tênis em encontrar um novo Djokovic para desafiar o Big 2, Big 2 do momento? André, não sei se foi sempre assim. É difícil te dizer, porque sempre teve sub-20, no caso, ou sub-21, enfim, sempre teve jovens promissores no tênis e eles sempre tiveram uma certa dose de hype. Foi assim com o Kyrgios, foi assim com o Zverev, foi assim com Dolgopolov, uma época da geração dele, Dolgopolov, Nishikori, Dimitrov, sempre tem. A questão é que, assim, era uma coisa você ser um mega hypado quando você tinha Federer, Nadal, Djokovic e Murray brigando por título em todos os slams e não dava muito espaço para essa galera. E outra coisa é você hypar hoje com esses caras chegando em quartas de final aqui e ali, às vezes beliscando uma semi, porque o Djokovic fisicamente já não joga muitos torneios, o Alcaraz cai machucado, ou ano passado era o Sinner cumprindo a suspensão. Então os caras, eles não têm esses resultados
consistentes, ou não tiveram em todos os Masters 1000, como foi na época do Big Four. Então, talvez isso seja um fator também, mas também seja o simples fator de a gente estar vendo ou prestando um pouquinho mais atenção nesse hype agora por causa do João Fonseca. E pode ser que eu tenho essa impressão, que nem você, que hoje a gente está ouvindo muito sobre esses caras e toda semana que um fura tem um hype grande sobre um deles. Mas talvez seja simplesmente por a gente estar prestando um pouquinho mais atenção por ser a geração do João Fonseca, sabe? Não consigo te dar um número ou fazer uma comparação justa ou me tirar dessa equação como elemento parcial ou interessado para te dizer se sempre foi assim ou nessa medida, sabe? Sempre teve hype, mas se foi maior ou menor eu não consigo fazer essa comparação de forma justa. Mas eu não acho que exista uma urgência para encontrar alguém para desafiar o Big Two. Não acho que o mundo do tênis olhe assim. Acho que o mundo do tênis se encanta com certas coisas de certos jovens, e é normal. Jovens trazem coisas novas, para usar uma expressão bem clichê assim, trazem um frescor. Até porque essa galera, quando chega, dá mais entrevista, eles falam mais à vontade, mais soltos, e com o tempo de circuito eles vão desenvolvendo uma certa rigidez, vão evitando certos assuntos, vão sendo um pouquinho mais protocolares, é perfeitamente normal, né? Mas a gente vê que o João, cara, todo torneio ele tá fazendo alguma coisa para redes sociais, porque os torneios querem ele, né? E os jogadores têm que cumprir um certo número de horas para os torneios se forem solicitados. E, cara, todo mundo gosta do João. Daqui a pouco vai ser o Roda, que apareceu, né, mais recentemente. Como as coisas são assim, não tem muito como fugir. Mas não sei te dizer se mais grau ou um grau menor do que aconteceu nas gerações anteriores. E a última pergunta que tem aqui é do Luiz Bertolo. Ele escreve: tem uma curiosidade sobre o La Open, que foi aquele challenge aqui em São Paulo, né, que foi disputado na segunda semana do Masters de Miami. É falado alguma coisa no meio do tênis sobre o resultado final? Se irão manter o torneio? Luiz, eu não falei com os organizadores, porque eu não estava lá, eu estava em Miami, mas falei com pessoas que falaram e todos dizem que o torneio, né, que é a intenção dos organizadores manter o torneio. O meio do tênis diz, e eu já ouvi isso de várias pessoas, que perdeu-se muito dinheiro na organização desse torneio, que gastaram muito e ganharam muito pouco, que a ideia é recuperar esse dinheiro em edições futuras. Não vou falar os valores que eu ouvi aqui, porque é especulação, mas se perderam a quantidade de dinheiro que eu ouvi que eles perderam, não recuperem em 2-3 anos não, viu? Bem difícil mesmo, principalmente com o que eles gastaram de estrutura ali, fizeram uma quadra mega, né, cobraram ingressos absurdos, enfim, tem um monte de coisa que eu discordo da maneira que foi feita ali, né? Eu e muita gente, porque se pessoas concordassem, pagariam ingresso e iriam lá, mas o torneio teve um sério problema de público durante a semana inteira, né, entre outros problemas. Então, mas sim, em tese está mantido o torneio, é a intenção dos organizadores fazer outras edições, né, e é o que eu sei, tá bom? Bom, gente, obrigado para quem escutou até o fim. E quem gostou, é só voltar aqui todo dia, porque tem um episódio novo toda manhã para você. Café com Consciência tá no Spotify, na Amazon Music, no Apple Podcasts, no YouTube Music, todas as plataformas mais populares de podcast. Uma boa quinta-feira para todo mundo, gente. Um abraço.